Graça e paz da parte do eterno Deus, meus irmãos, professores, superintendentes, alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui nesta oportunidade para começarmos a comentar a lição desse segundo trimestre, uma lição maravilhosa que nós vamos ter aí pela frente. Sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós vamos ter 13 lições, onde eu vou procurar comentar todas, não vou prometer, porque o nosso dia, como dirigente de uma congregação, nosso tempo fica bem apertado, mas eu vou tentar comentar todas as lições, tá? A lição número 1 que nós vamos ver agora é "E deu dons aos homens", e mais 12 lições. Propósito dos dons espirituais, dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, o ministério de apóstolo, ministério de profeta, ministério de evangelista, ministério de pastor, ministério de mestre ou doutor, o presbítero, bispo ou ancião, o diaconato, a multiforme sabedoria de Deus. A primeira lição vai ser domingo que vem, dia 4 de abril de 2021, com o título "E deu dons aos homens". Essa vai ser a lição de domingo. Veja bem, meu irmão, eu não vou apresentar o slide, eu não vou gravar daquela forma que eu tenho feito nas outras lições, mas eu vou ter tudo que eu vou comentar para você. Eu tenho slide. Se você quiser mudar, se você quiser pegar algumas coisas, deixa seu e-mail na descrição do vídeo e você vai ver e você vai receber esse slide totalmente gratuito. Vai lá na página do Face ou na página do YouTube, aqui mesmo, deixando seu e-mail, e nós vamos estar postando esse material para você. Não vou comentar a lição, mas vou trazer um subsídio. O que é o subsídio? É uma ajuda para os professores no próximo domingo. Vou pegar algumas coisas assim da lição, vamos ter algumas coisas, mas a princípio não quero entrar no assunto, porque você, junto com os alunos, vai comentar, vai estudar essa lição no domingo. Então eu quero trazer um subsídio, uma ajuda para você neste momento, tá? Texto áureo diz: "Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens", que é o título da nossa lição. A verdade prática, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Você, professor da Escola Bíblica Dominical, você que vai dar aula domingo, tá? Eu estou aqui e junto no meu site, né, tem um seminário jovem onde você pode ver o vídeo e onde você pode também deixar o seu e-mail e sua opinião, tá? Você que vai dar aula, você tem um objetivo geral e você tem 3 objetivos, vamos ver? Primeiro, o objetivo geral: afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Esse é o primeiro objetivo que você tem que ter em mente. Isso você tem que centrar nesse objetivo geral, afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Tá? E você tem os objetivos específicos. Então, quais são eles? Primeiro, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Segundo, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. E terceiro, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Isso é a sua tarefa. Isso é o que você vai ter que fazer com a igreja. Talvez, se nós tivermos tempo, né, você deixar o seu like aí, curtir a página, nós podemos até sim ter uma aula na sexta-feira ou no sábado, né, para que você possa, para nós interagirmos. Podemos fazer uma aula ao vivo na sexta-feira ou no sábado. Bem, eu peguei por base, por início da nossa aula, do nosso subsídio,
eu peguei Romanos capítulo 12, versículo de 3 a 8. É onde estão os dons, é Romanos, né? Assim, claro que existem muitos dons, mais do que, assim, num lugar só da Bíblia. Nós temos bastante, aí você vai ver. Nós vamos ver no decorrer da aula. Mas eu peguei por base Romanos 12, de 3 a 8. Eu peguei 1 Coríntios 12, de 3 a 14. E Efésios, capítulo 4, versículo do 11, ali até o 16, do início de Efésios, um pouco, né? E nós vamos estar comentando sobre esse subsídio que nós temos aqui juntamente conosco, tá? Isso é uma ajuda. Qualquer dúvida, pergunta que você tiver, mande. Eu vou deixar meu e-mail, deixo meu telefone também. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Peguei um ponto de Romanos 12, ele diz assim: porque pela graça que me é dada, Romanos 12, 3, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então essa é a base. Porque assim, nós, como em um corpo, nós temos um corpo. Você tem que entender primeiramente que é um corpo. Os tópicos que você vai apresentar, né, no domingo é os dons da Bíblia. O segundo tópico, os dons de serviços espirituais e ministeriais, né? Dons de serviço, dons espirituais, dons ministeriais. E por último, você vai apresentar Coríntio, a igreja problemática. Então, eu quero que você entenda a colocação dos dons e quais são eles. E olha que interessante, você quer ver uma coisa? Vamos ver em Coríntios, como que era a igreja de Coríntios. Se você começar a ler ali em 1 Coríntios, quer ver? Vamos dar uma olhadinha. 1 Coríntios. Eu pensei até em fazer uma live para nós irmos comentando e participando. Quem sabe a próxima semana nós podemos fazer sim uma live e comentarmos juntos esse subsídio. Fica a seu critério. Olhe bem, Paulo começa escrevendo a igreja e diz assim: a igreja de Deus que está em Coríntio, versículo 2, 1 Coríntios, né, versículo 2, diz assim: aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos, em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte do eterno Deus, da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: eu sempre dou graça a vós pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então eles tinham graça, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo, confirmado entre vós, de maneira, olha irmão, presta atenção, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que pela escrita de Paulo, da igreja de Corinto, tinha todos os dons, mas havia uma problemática em administrar esses dons. Essa era, digamos assim, a grande missão. Como nós pegamos Romanos, então nós, assim, como um corpo, nós temos muitos membros e nem todos o mesmo têm a mesma operação. Nós somos muitos, mas somos um corpo em Cristo. Nós individualmente somos membros uns dos outros. Então nós temos muitos membros, nem todos têm a mesma operação. Somos muito, mas em Cristo nós somos um só. Individualmente somos membros uns dos outros. Porque não devemos ter um autoconceito a respeito de nós mesmos. Por que eu sei que
há um costume, né? Há um costume de nós dizermos, eu sou, por exemplo, às vezes eu digo, eu sou o pastor Rivanildo. Há um costume de dizer, não, eu sou isso. Então, Paulo, ele escreve dizendo assim, ele pede, né? E dentro da palavra de Deus, ele apresenta a igreja de Coríntios e há um problema. Então, por que não devemos ter um autoconceito? Eu sou o profeta de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é eu que tenho que reconhecer. É os irmãos que têm que reconhecer em mim. Por quê? Porque não devemos ter um autoconceito a respeito de nós mesmos. Primeiro, somos membros do corpo de Cristo. Então o olho vê e sabe quem é mão, o olho sabe quem é o pé sabe que ele não pode escrever, claro que há casos excepcionais. O pulmão, ele sabe que ele não pode bombar sangue igual o coração. Então, primeiro, somos membros do corpo de Cristo. Então não podemos nos reconhecer, eu sou profeta, eu sou mestre, eu sou doutor. Não podemos ter esse autoconceito a respeito de nós mesmos. Tudo o que fazemos, não fazemos sozinho. Não tem como você trabalhar sozinho dentro de uma igreja ou com todos os dons. Não, você precisa. Olhe bem, se você tiver todos os dons, e vai estar incluído o dom de cura, mas se você não tiver alguém para você orar, então você não faz nada sozinho. Precisamos estar em comum acordo, porque se é um corpo, você jamais deixa a sua perna em casa para sair só com a perna esquerda para sair só com a direita. A glória não pode ser de um só membro. É a mão que escreve, é a mão que pega a caneca e leva. A boca é a boca que toma, a língua que sente o gosto, o estômago ele vai criar a bilis e depois tem os processos. O rim ele vai filtrar. Então a glória não pode ser só da mão. A glória precisa ser do corpo de Cristo. E em sexto, o corpo glorifica a cabeça, que é Cristo. O único que tem que ser glorificado nesse corpo todo é Cristo, que é o cabeça. Ele é a cabeça da igreja, ele é a cabeça do corpo. Então ele sim pode ser glorificado. Vamos para frente? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Nós temos que ter segundo a graça, não é segundo eu. Não sou eu, não é a minha pessoa. Então, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. Nós vamos ver mais para frente. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então você vê que Romanos, capítulo 12, do versículo 3 até o 8, nós já encontramos toda essa riqueza dos dons da primeira aula. Se nós formos para 1 Coríntios, capítulo 3 a 14, aí que a coisa estreita um pouquinho mais. Eu sei que nós vivemos um costume, às vezes, um mau costume, de nós nos autodenominarmos alguma coisa e que esse dom que nós temos, ele me torna superior, melhor do que o meu irmão. Ele me torna uma pessoa, digamos assim, quase que um super-herói. E nós precisamos entender que a ação dos dons é no corpo. E que a ação dos dons precisa do trabalho do corpo inteiro. Olhe bem, quando Eliseu fala com Naamã, o moço vem e fala com Eliseu, Geazi vem e fala com ele, fala, não, manda ele se lavar 7 vezes, mergulhar 7 vezes no Jordão. Não se lavar, mergulhar. Por que ele falou isso? Porque o Espírito Santo era sobre ele somente. Hoje não, hoje o Espírito Santo mora dentro de mim e sobre mim. Mas ele é num corpo. Então, quando nós queremos a cura de um irmão, quando a igreja se coloca em pé, quando a igreja pede, quando a igreja ora, é onde o Espírito Santo, em comum acordo, opera
o milagre ou a maravilha. Então, 1 Coríntios, de 3 a 14, vamos pegar o 3, diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão também pelo Espírito Santo. Então nós vemos em Coríntios, 1 Coríntios 12, que há diversidade de dons, muitos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ele começa dizendo então, vamos ler 1 Coríntios 12, né? Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então ele fala da diversidade de ministério, ele fala da diversidade de dons, diversidade de ministério e diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito e o mesmo corpo. E a partir do versículo 8, ele fala, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Olhe bem, irmãos, é um caminho, não foi colocado por acaso. Não foi sorteado os dons ou aleatoriamente, não. Vocês lembram lá em Mateus 22 e 39? Se eu não estou enganado, Mateus 22 e 39 diz, vocês se enganam, 22 e 29, ou 20, vamos ler, para não ficarmos na dúvida, né? no disse que disse, vamos ler Mateus 22 e 29, ele fala assim, vocês erram por não conhecer as Escrituras e, consequentemente, é isso, 22 e 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então não é aleatoriamente a colocação dos dons. Então, primeiro a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E você nota que a fé ele é fruto e dom, é o único que é fruto e dom. Que maravilha, né? E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação de língua. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas. Ele reparte particularmente como ele, não como eu quero. Claro, eu tenho, às vezes, vontade. Você tem vontade. Você que de repente queria ser um profeta. Você de repente queria ter o dom de cura, operação de maravilhas. Pode ter esse normal, mas é ele quem reparte como quer. É o Espírito Santo que dá a cada um. Porque assim, olha, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo um, são corpo. Assim é Cristo também. Por quê? Por que nós somos assim? Porque todos nós, sem exceção, é necessário seguir esse, digamos assim, estatuto bíblico. Batizados no mesmo Espírito, primeiro. Formando um corpo. Isso quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos têm o quê? Bebido do mesmo Espírito. Então, vejam, meus irmãos, que riqueza. Por que ele dá a cada um? São muitos membros, mas um corpo, porque todos nós somos batizados num Espírito só. Não existe dois Espíritos Santos. Não existe dois batismos na água. Não existe dois batismos com fogo. Enfim, não existe dois batismos na morte.
de Cristo. Não, nós somos batizados no mesmo Espírito. Formamos um só corpo. Não importa se você é judeu, se você é grego, se você é servo, se você é livre. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é da classe média, média alta, média baixa. Não importa branco, verde, azul, amarelo. Não importa. Temos bebido do mesmo Espírito. Porque também o corpo é um só membro, mas muitos. Ele não é um só membro, ele é muitos. E dentro desses dons, nós temos digamos assim, as classificações. Então nós temos 3 classificações que você pode incluir dentro da sua lição. Primeiro, dons de poder. Segundo, dons de inspiração e dons de saber. Então nós temos esses três tipos, essas 3 classificações. Segundo, aí nós temos também os dons ministeriais, podemos dizer, os dons de ministério, que é serviço, os dons de liderança, que é governo. E temos ainda, por assim dizer, mais profundo, né, um estudo mais, os dons da vida. Então vamos ver. Primeiro, dons de poder. Manifesta, o próprio nome já diz, né? Manifesta poder. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Olha, quando você for assistir uma aula junto comigo, você pega a sua Bíblia, tá? Pega a sua anotação, faz as anotações aí, marca direitinho, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. O que faz parte dos dons de poder? Diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Você sabe por que Paulo diz isso? Você sabe por que Paulo apresenta o Evangelho a Coríntios, depois dele elogiar todo Coríntios? Você sabe por que ele fala que a pregação, olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, esse é um segredinho. Eu posso te revelar numa próxima aula, tá? Isso é para deixar você curioso, você questionar por que Paulo agiu dessa forma. Primeiro, dentro dos dons de poder, o dom da fé. Poder. Junto com o dom da fé vem o dom de curar, conforme as diversidades das operações sobre as doenças. Mas o dom de curar e o dom da fé, eles têm que estar juntos. Porque quando você vai orar, a bondade, olha, o fruto da bondade, o fruto da fé, eles têm que estar com você, porque quando você for orar, a pessoa que vai receber a oração, ela vai ver em você que você quer que ela seja curada. Não que eu vou te curar. Quando eu for orar por você, você vai entender assim, não, ele realmente está querendo, o pastor está orando para que eu seja curado. Então a sua fé aumenta, mas quem te cura é Deus. Dentro dos dons de poder, então, está o dom da fé, o dom de curar, o dom de operações de maravilha. São os 3 dentro dos dons de poder. Dom da fé, dom de curar, dom da operação de maravilhas. Manifesta sinais realmente sobrenaturais. Não são curas, maravilhas, mas operação de maravilha. Tá? 2. Dom de inspiração e edificação. Nós definimos em 3, né? Dons de poder, dons de inspiração e dons de saber. Agora, os dons de inspiração e edificação. Qual é o primeiro que inspira e edifica? Responde aí para mim. Fala para mim que você conhece, você sabe. De edificação é a profecia. Não confunda com o ministério de profeta. Não confunda. É o que tem o dom de profecia, profetiza, que fala em nome de Deus. O dom do profeta no Novo Testamento
é um ministro, profeta. É o que fala a profecia bíblica. Então, mas a profecia, que é uma revelação, e às vezes Deus usa para revelar fatos ocultos ou o futuro que vai acontecer, esse é o dom de profecia, diferente do dom de profeta. Não usa necessariamente línguas espirituais, nem da sua interpretação. Assim diz o Espírito Santo. Ou, alguns dizem, assim diz o Senhor. Lá em Atos, capítulo 21, versículo 8 a 11, você vai encontrar ele dizendo, assim diz o Espírito Santo. Então, profecia é o quê? Variedade de línguas e interpretação. E profecia pode ser línguas mais interpretação. Tá? Não necessariamente a variedade de línguas, não podemos confundir variedade de línguas com sinal de língua. Olha, você viu como é complicadinho os dons? Vamos ver? Não podemos confundir variedade de línguas. 1 Coríntios, eu estou perto aqui, 14 e 10. Vamos ver lá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então você não pode confundir variedade de línguas com esse. Essas outras línguas são sinais de recebimento do Espírito Santo. Vamos ver? Marcos capítulo 16. Marcos 16, 15 a 18. Vamos ver lá, Marcos 16, 15 a 18. E disse, ide por todo mundo. Marcos 16, 15 a 18, é isso mesmo? Não, acho que eu confundi a escrita aqui, tá, irmãos? Eu vou verificar certinho, vou colocar. Não podemos confundir com a variedade de línguas. Marcos, será que não é 15? Deixa eu dar uma olhada aqui. O filho da cabeça, havendo conhecido, e dizendo, não, ele disse por todo mundo, toda criatura, quem crer foi condenado. E esses sinais seguirão, que creem no nome expulsarão demônio, pregarão etc. Não, eu vou ver certinho esse não é Marcos 15, 16, 15 a 18. Não podemos confundir variedade de línguas com outras línguas. Outras línguas é o que às vezes não tem interpretação. E língua como sinal é diferente. Seria mais ou menos as línguas, variedade de línguas como sinal, seria mais ou menos Atos 2 e 4, onde havia variedades de língua e muitas pessoas falavam no idioma que o outro conhecia. Outras línguas é 1 Coríntios 14, 10, onde muitas vezes não tem interpretação e Paulo diz, se não houver interpretação, fale consigo mesmo e com Deus. A interpretação de línguas, não devemos confundir a interpretação com tradução. Da mesma forma de Atos, capítulo 2, onde a descida do Espírito Santo. Então não confunda a interpretação com tradução. Lá teve tradução, cada um entendia. 1 Coríntios fala de variedades sem tradução. Mas quando há tradução, vira o quê? Uma profecia. Terceiro, dons de revelação ou de saber. O dom da palavra de sabedoria faz parte dos dons de revelação ou de saber. Usado em direções, decisões, conselhos, problemas doutrinários, litígios e ocasiões propícias. Dom da palavra e da ciência, o segundo, que estão dentro dos dons de revelação. Usado em revelações sobrenaturais concernentes aos acontecimentos do passado. Então, nós vemos aqui os três, tá? Todos esses três, dentro de um conhecimento experimental da palavra de Deus, com suas aplicações, eles fazem o quê?
exortam, consolam e edificam. Praticamente todos esses dons, eles vão fazer o papel da profecia, que é exortar, edificar e consolar. Os dons, eles trabalham para essas três coisas, principalmente o de profecia. Por isso Paulo diz, buscai com zelo o principal, que é o dom de profecia. As pessoas, nas suas diversas situações, ajudam nas diversas decisões ou circunstâncias litigiosas. Tá? Ainda dentro do dom de revelação saber, nós temos o dom de discernimentos de espíritos, no plural, não do Espírito Santo, de espíritos e humanos, demoníacos ou intenções da carne. Mas presta bem atenção nesse dom de discernimento. Tá? Não é desconfiança, é discernimento. Não é um julgamento que você vai fazer baseado em preconceitos, mas é o conhecimento da cerne da questão. Quer dizer, você vai saber qual que é a intenção do coração. É o discernimento entre o psíquico e o espiritual, por meio do Espírito de Deus. Não do achismo. É o conhecimento, olhe bem, é o conhecimento que está por trás das palavras, das letras, das atitudes. É a revelação da motivação que há no coração mesmo. Não que eu estou falando. Dos valores pessoais e de seus investimentos necessários. Então não é um machismo, é discernimento. Não é preconceito, não é julgamento, não. É discernimento do Espírito. Então nós temos aqui uma classificação dos três dons. Nós temos assim uma abrangência, né, nesses três dons, que são os dons de poder, inspiração e saber. Tá? Os dons de serviço. Vamos aos dons de serviço? Qual que é o dom de serviço? O que é um serviço cristão? O que é um serviço cristão? Como que você definiria um serviço cristão? É o trabalho amoroso, sacrificial, que o cristão consagra ao Senhor, tendo em vista a expansão do reino de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Então vamos aos dons de serviço. Primeiro, ministrar, o dom de ministrar. O que envolve? Se administrar envolve limpeza, louvor, organização das coisas, ou coisas semelhantes, dons do ensino, dom de exortar, dom de repartir, que é diferente do dom da misericórdia. Vou falar sobre um pouquinho da misericórdia, tá? Mais para frente eu falo um pouquinho dela. E o dom, tem dois dons, o dom de repartir é diferente do dom da misericórdia. O dom da misericórdia é diferente do dom de repartir, tá? Se é ministério, né, serviço, a palavra empregada aqui significa qualquer classe de serviço. Eu tive uma aula e eu trago aos irmãos, eu digo que toda a igreja, eu sei que nós temos uma cultura de dizer que os ministros da igreja estão no púlpito. Mas se nós olharmos pela palavra ministrar, que é serviço, então tudo que você faz, o louvor, a limpeza, a organização, coisas semelhantes, ensino, exortar, repartir, misericórdia, louvar, ofertar, você está fazendo o quê? Um serviço, você está ministrando. E quando você ministra, você é um ministro. Quando você faz um serviço, você é um ministro da Igreja de Deus. Era usado de maneira geral para todo serviço cristão. Referências, anote aí, Romanos 11:13, 1 Coríntios 12:5, Efésios 4:12, ou especificamente para as necessidades temporais da igreja. Atos de 6, 1 a 3, 1 Coríntios 16:15, 2 Coríntios 8:4. Olhe bem, eu vou pegar aqui Atos 6, vamos dar uma olhadinha em Atos 6, de 1 a 3, vamos dar uma olhadinha no que diz lá em Atos 6. Eu quero revelar algo para você nesta aula.
De 1 a 3 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Aqui, as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, que foi o quê? Os diáconos. Irmãos, eu acho lindo quem tem o dom do ministério apresenta uma atitude de servo. Portanto, vê e aproveita as oportunidades para servir. Eu acho maravilhoso, é lindo nós chegarmos numa igreja, encontrarmos o pastor lá trabalhando, às vezes batendo massa, às vezes pintando. Não vou dizer que é errado, não, de forma nenhuma é errado. É bonito, os irmãos da igreja gostam. Mas, segundo a Bíblia, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O pastor, ele tem a responsabilidade de levar algo aos corações, uma mensagem ao coração dos irmãos. Esse é o verdadeiro papel do pastor. É a cura de almas. Então ele tem que se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Dentro dos dons de serviço, B, se é ensinar, aquele que ensina tem que ter a capacidade de explicar a palavra de Deus e aplicá-la à vida dos ouvintes. Por isso, quando é chamado ao presbitério, você precisa ser apto a ensinar. O dom de ensinar é a capacidade de entender as implicações da revelação de Deus para a vida diária e guiar os outros para que entendam e vivam a verdade de Deus. Ensinar, ainda eu vou além, é você ensinar aquilo que você está vivendo dentro da palavra de Deus. Ensinar, ela envolve você transmitir ao povo o que você está vivendo dentro da palavra de Deus. O que exorta? A exortação é o dom de encorajar os santos a renunciar todo o mal e perseverar e servir a Cristo. O que reparte esse dom se refere ao ato de compartilhar os recursos pessoais para o bem de outra pessoa, quer comida, quer dinheiro, outras possessões. Às vezes o seu uso de misericórdia para ajudar também. Eu vou falar sobre isso, o que exercita a misericórdia. Tá? Letra E, é A, B, C, D, agora a letra E. O que preside significa estar à frente, ser um protetor, um guardião, dar ajuda, superintende cuidar, dar atenção, quer seja na igreja ou na sua própria casa. 1 Timóteo, capítulo 3, 4 e 5, se alguém não cuida da sua casa, não governa bem a sua casa, terá cuidado da obra de Deus? É onde a mesma palavra, a palavra proistemi, traduzida por governar, aplica-se a ambos os casos. Letra F, o que exercita a misericórdia é a capacidade de pôr a empatia em ação correta. É a pessoa que exerce esse dom, oferece misericórdia para os que estão em necessidade. Exemplo de misericórdia: cuidar dos doentes, ajudar os pobres ou atender os idosos e incapacitados. Mateus, capítulo 5, versículo 7 diz: bem-aventurado
Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu falei que a misericórdia tem dois braços, esse dom da misericórdia tem dois braços. Primeiro, a misericórdia em perdoar uma dívida. Nós fomos alcançados, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos recurso, nós não tínhamos nem sangue para pagar essa dívida. Então, se nós não usarmos de misericórdia para o nosso irmão, nós não vamos ter misericórdia. Nós não vamos alcançar misericórdia. Então, nós precisamos usar de misericórdia. E o segundo braço é ajudar, é repartir aquilo que tem. Então, o dom de repartir e o de misericórdia, eles andam ali parelho um com o outro. Vamos para frente? E esses são os dons de serviço. Nós temos a doutrina das diversidades. Diversidade de dons, relembrando, o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministério, o Senhor é o mesmo. Diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. 1 Coríntios 4-6, 12 de 4 a 6. Diversidade de membros, 1 Coríntios 12, 20, mas o corpo é o mesmo. Então nós podemos, dentro disso, classificar os dons em naturais, espirituais e ministeriais. Naturais, dons naturais foram dados para as pessoas, são vocações, talentos, inclinações e dons natos, quem já nasce sabendo fazer aquela coisa. São meios de sobrevivência para cada personalidade. Dons espirituais, diferentes dos naturais, foram dados para o bom desempenho do corpo de Cristo, que é a igreja, que se manifesta por meio da capacidade do Espírito Santo, não minha, não como os dons naturais, que o Espírito Santo concede para a realização daquilo que for útil, o proveito comum do corpo. E os dons ministeriais são seres humanos cooperadores de Deus, pois trabalham com Deus. São pessoas que, com os dons, Deus deu à igreja. Então, Deus deu dons aos homens e deu homens à igreja. Isto é o corpo de Cristo. O mesmo deu uns para, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores, que são os dons de ministério. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores. Nós vamos falar mais detalhadamente desses dons nas outras lições. Agora eu vou fazer um resumo por cima, tá? Os ministérios são dons pessoais dados à igreja. Então o apóstolo primeiro, ele lança o fundamento. O profeta é o fiscal, ele que fiscaliza se a igreja, está sendo exortada, edificada ou consolada. O pastor, ele constrói o quê? O que o evangelista enche a casa. O mestre ordena a casa de acordo com a instrução do manual. Tá? Esse é o que o mestre faz. O mestre e o doutor ninguém gosta do doutor. Você vai no médico, ele apresenta defeitos. Então, nós vamos falar cada lição tem, cada ministério tem a sua lição, nós vamos falar detalhadamente. Os dons ministeriais foram dados para aperfeiçoamento dos santos, para a boa obra do ministério. Para a boa obra do ministério. Não para ser feita de qualquer maneira, não. Sem preparo, sem educação, sem instrução, sem uma dedicação, não. É a boa obra do ministério. Isso, o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. A edificação do organismo vivo chamado igreja é mais importante do que a edificação de templos. É bom ter um templo bem edificado, bem acomodado, é bom, mas a edificação do corpo de Cristo é mais importante. O aperfeiçoamento dos santos até que chega à unidade da fé. A unidade deve ser a fé, não os complôs. Não. Nem partidos, nem metas políticas, nem metas administrativas. Não, não é para esse aperfeiçoamento. É a unidade da fé. A fé num só Deus, num só Espírito, num só Senhor.
O aperfeiçoamento dos santos é chegar no conhecimento do Filho de Deus, conhecer Cristo plenamente, para que a igreja conheça o seu esposo e deseje estar com ele. Os ministeriais foram dados para a perfeição dos santos, para a perfeição dos santos, para que não mais fossem meninos inconstantes, facilmente levados por qualquer vento de doutrina, preso pelas artimanhas dos homens fraudulentos que induzem ao erro. Deixa eu ver uma referência bíblica aqui, se eu me acordo dela, aí depois eu coloco no texto. Vamos ver se eu lembro dela aqui. Digo que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, para que nós não somos meninos, porque se nós formos meninos, nós somos herdeiros. Mas nós não diferenciamos, porque Gálatas 4:1 diz, em que o herdeiro é menino, nada difere do servo. Então, quando é menino, não tem diferença do servo, porque ele não sabe que tudo aquilo ali é dele. Então, nós temos que deixar de ser meninos. Os dons ministeriais é para a perfeição dos santos, comunicando a verdade em amor. Não falar a verdade, a palavra de Deus, com ira, com contenda, com acusação, mas em amor, em graça. Não é aceitar o pecado. Não, de forma nenhuma. Mas também não é porque a pessoa peca, eu corto a cabeça e ele não faz mais parte. Eu excluo ele do corpo de Cristo. Eu isolo ele num cantinho, eu sufoco ele com a minha ira. Eu sufoco ele com a minha acusação. Eu sufoco ele com a falta de amor. Não, é a verdade. Você está errado, meu irmão. Você precisa se consertar, você precisa mudar, senão seu caminho não tem outro. É sem volta. A perfeição dos santos ao crescer em todas as coisas, especialmente naquele cabeça que é Cristo. Tendo Cristo como exemplo de mentalidade, exemplo de caráter, exemplo das suas decisões, do seu andar. O objetivo, então, desses dons ministeriais é o quê? A unidade da fé. Não ser menino, levado por qualquer vento, mas ao pleno conhecimento do Filho de Deus, no estado de um homem perfeito, chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Dar crescimento em tudo conforme aquele que é o cabeça, que é Cristo, que é a cabeça, né, do corpo, e bem ajustado. Se nós estivermos bem ajustados, se nós estivermos unidos, Colossenses 2,19, vamos ver? Colossenses 2,19, diz assim, e não ligados à cabeça, do qual o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. O 18 para nós entendermos. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligados à cabeça. Então nós precisamos estar ligados, unidos pelas juntas, pelas ligaduras, nós vamos crescendo. O dos dons não foi feito para me promover, os dons não foram feitos para me colocar num lugar alto, não, é para edificação do corpo. Então, se nós tivermos as juntas ligadinhas, nós vamos desenvolver, nós vamos crescer. Essa é a aula que eu tenho para hoje, para você. E tenho um convite. Se você quiser aprender um pouquinho antes dos dons ministeriais, quiser aprender um pouco sobre episcopologia, nós podemos ter uma aula só sobre esse assunto. Então eu quero te convidar, se você quer aprender um pouco mais sobre episcopologia, mande um recadinho no meu WhatsApp. Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu WhatsApp e você diz para mim se quer participar de aulas, um pequeno curso sobre episcopologia, para você entender os cinco são 5 ministérios, os dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestre
e doutores. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê sabedoria, que a sua aula seja debaixo e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Fique todos na paz do Senhor. Até a próxima aula.